Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Presente número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura dada à sessão anterior e convida o nobre deputado Paulo Lula Fiorilo para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, há aqui duas indicações. Primeira indicação do deputado professor Kenny. Indico, nos termos do artigo 159 da 14ª Consolidação do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, a adoção das providências necessárias para a instalação de uma unidade do programa Bom Prato na cidade de Praia Grande, São Paulo. Indicação do deputado César. Indico, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor governador do Estado que determine aos órgãos competentes a elaboração de estudos e adoção de providências visando a implantação de uma área de esportes e lazer no bairro Jardim da Rainha, em Itapevi. Lido, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Neste momento, passamos ao nosso pequeno expediente. Já convidando para fazer uso da palavra o nobre deputado Alex de Madureira, deputado Castelo Branco, deputado Edmir Chedi, deputado Paulo Lula Fiorilo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria aqui das lideranças. Senhor presidente, eu participo aqui nessa casa de 3 comissões, e uma delas da Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento. E na manhã de hoje, esta comissão que faço parte, deputado, analisou o PLC da reforma da Previdência e, infelizmente, na minha opinião, o deputado presidente rasgou o regimento interno, o deputado Carlos Gianazzi. Rasgou ao impedir que o meu voto em separado pudesse ser apresentado. Um voto contrário ao voto do relator, que incorporou apenas algumas emendas, rejeitando a maioria delas. São 151 emendas e um substitutivo. O relator trabalhou apenas 5, rejeitando 3 e acatando uma na forma do substitutivo. O presidente da comissão, o deputado Wellington Moura, chamou para si a responsabilidade de recusar o voto em separado, com o argumento de que o voto não estava condizente com as normas regimentais. É a primeira vez, senhor presidente Gilmaci, é a primeira vez que esta casa não permite que um voto possa ser apresentado. Eu não digo nem lido, porque ele não foi aceito pelo presidente da Comissão de Orçamento. É inadmissível. Nós estamos rasgando todos os dias o regimento. Aliás, eu já falei aqui da excrescência, que é o relator especial. Um dos motivos pelo qual o desembargador, que analisou o pedido para suspender a PEC, observou no seu texto. O relator especial, ele retira da comissão o debate coletivo. Cabe a um deputado, deputada Janaína, que é advogada, um deputado da comissão, o direito e a exclusividade de se manifestar contra ou a favor, sem que haja o debate na comissão. E como é que faz para acontecer isso? Esgota-se o prazo. O PLC da Previdência, que está tramitando, passou por 2 comissões, Constituição e Justiça, que a senhora faz parte, Administração Pública, as duas com relator especial. Na Comissão de Finanças, eles propuseram um relator, o deputado Márcio da Farmácia. Mas o que eles fizeram? Eles impediram o voto em separado. Não deixaram que o voto fosse aceito. O presidente rechaçou o voto com o argumento de que o voto não estava nas normas regimentais. Esse é um outro problema que vai caber aí a judicialização, não tem outra saída. Disse ao deputado Wellington
que preside a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Há um desrespeito nítido aos trabalhadores que estão preocupados com a reforma, porque vão ter um aumento de alíquota. O relator acatou 2 emendas e uma terceira na forma de substitutivo, emendas que não melhoram o projeto, ao contrário, que continuam tirando dos que mais precisam, dos que menos têm, e pior, porque ele evitou que se fizesse um debate de contraditórios, em que o voto desse deputado apresentaria contradições do voto apresentado pelo relator, das emendas. Porque, só para que todo mundo tenha clareza, o projeto veio ao plenário depois de 3 relatores especiais, 3. Nem no Congresso de Comissão teve condições de andar, e 3 relatores foram indicados, Comissão de Constituição e Justiça, Administração e Finanças. Veio o projeto plenário, recebeu as emendas de plenário, voltou para as comissões. A primeira Comissão de Constituição e Justiça, relator especial. A segunda Comissão de Administração Pública, relator especial. E a terceira, o presidente rasgou o regimento. É esse o método, é esse o modus operandi que o PSDB tem implementado nessa casa, que o governo do João Dória tem cobrado da Assembleia. Essa Assembleia aqui não é mais nem puxadinho, deputado Carlos Janari. Puxadinho é muito. Já falei isso aqui. Essa Assembleia acabou. Ela deixou de ter a sua altivez, de ter a sua independência e liberdade, e ela está se colocando de forma subalterna, porque aqui a gente não tem nem a possibilidade de discutir alternativas a essa proposta escandalosa que prejudica os trabalhadores do Estado e que não resolve o problema do rombo que eles apresentam. São 8,5% de economia numa situação em que eles dizem que gastam 240 bilhões, vão economizar 32 bilhões em 10 anos. Senhor presidente, é isso. Deixo aqui registrado que nós vamos recorrer dessa decisão intempestiva, autoritária do presidente Wellington Moura. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Emídio Lula de Souza, deputado Sebastião, deputado delegado Olim, deputado Itamar Borges, deputado Tenente Nascimento, deputada Janaína Pascoal. Lembrando ao telespectador que, além da rede Alesp, transmitida ao vivo pela TV, você acompanha também esta sessão ordinária através da internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Neste momento, com a palavra, a deputada Janaína Pascoal. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os parlamentares presentes, funcionários da Casa, todos que nos visitam no dia de hoje, nos acompanham pela rede Alesp. Bom, gostaria de noticiar que segunda-feira tive a honra de participar da audiência pública que aconteceu no Supremo Tribunal Federal para discutir as candidaturas avulsas ou independentes. O que são as candidaturas avulsas ou independentes? São aquelas candidaturas em que o indivíduo, um cidadão, se apresenta, né, se voluntaria a concorrer a um cargo público, independentemente de uma vinculação partidária. Atualmente, a leitura que a Justiça Eleitoral faz da Constituição Federal é uma leitura que exige o vínculo partidário. Porém, o autor, né, do recurso que está sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, no curso de cujo trâmite foi marcada essa audiência pública, o autor pede que a leitura da Constituição Federal seja feita à luz do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, que garante aos indivíduos serem votados e votarem, independentemente de qualquer vínculo a siglas partidárias. Eu falei na parte da manhã, a audiência durou 9 horas. Eu falei na parte da manhã, mas fiquei praticamente até o final, saí só um pouquinho antes do final, por causa do horário do voo. Peguei o último voo de volta para São Paulo. Acompanhei todas as falas, fui uma das primeiras e defendi as candidaturas avulsas. Defendo as candidaturas avulsas desde sempre. Muito antes de eu pensar em entrar na política, eu já era uma defensora dessas candidaturas, porque entendo que a cidadania plena não pode ficar submetida a partidos políticos.
Então, esse meu posicionamento não tem nada a ver com o partido A ou com o partido B, ao fato de eu estar vinculada a um partido hoje, ou ao fato de quem quer que seja ter deixado ou pretender deixar o partido. É um tema, né, que não tem nada a ver com a minha vida, vamos dizer assim, presentemente. Fui obrigada a me filiar a um partido, sou obrigada a me manter filiada a um partido, porque muitas pessoas não sabem, mas a exigência do vínculo partidário, ela não se refere apenas à participação numa eleição. Ela também existe para o exercício do próprio cargo. Então, se um deputado, né, sai do partido no qual ele se elegeu, ele não só corre o risco de perder o mandato, mas ele fica impossibilitado de participar de comissões, né? Ele fica impossibilitado de vir aqui à frente, pedir, por exemplo, verificação de votação, para que seu voto conste de maneira clara no painel, né? Ele vai ficar, vamos dizer assim, submetido a uma votação sempre simbólica. Então, a obrigatoriedade da vinculação partidária, ela é muito mais violenta, ela é muito mais pesada do que parece ser. Muita gente acha que é apenas para concorrer. Não é. É também para exercer o mandato. Então, eu fui ao Supremo Tribunal Federal, defendi, como defendo, a possibilidade das pessoas concorrerem. Não defendi e não defendo a extinção dos partidos. Não entendo que devamos acabar com os partidos. Devemos manter os partidos, mas possibilitar que as pessoas concorram sem estar atreladas a eles. As candidaturas avulsas vão possibilitar uma concorrência saudável no cenário eleitoral, né? Por que tanto medo? Na audiência pública, praticamente todos os partidos que se manifestaram foram contrários à candidatura avulsa. Eu pergunto, por que tanto medo? Por que tanto medo de que indivíduos se voluntariem, né? Qual é o problema para os partidos? Né? Por que essa necessidade de controle do poder, de divisão do poder de maneira pré-ordenada, que é algo que nós vemos no nosso dia a dia? Então, eu insisto nessa pauta. Hoje o jornal Estado de São Paulo, eu vou fechar, Excelência, o jornal Estado de São Paulo criticou o Supremo Tribunal Federal por estar, né, conduzindo esse necessário debate. É óbvio que todos nós podemos ser criticados, o Supremo pode ser criticado, mas a crítica foi injusta, porque o debate é procedente, o debate é necessário, o debate, inclusive, está atrasado, porque todas as democracias do mundo admitem as candidaturas independentes ou avulsas. Eu vou voltar muitas vezes a essa pauta e digo aqui, como disse no Supremo Tribunal Federal, que o Brasil deveria ter coragem de fazer um piloto já em 2020. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, para uma comunicação. Vou chamar o próximo orador, já dou a comunicação, Vossa Excelência. Deputado Douglas Garcia, deputado Frederico Dávila, deputado Rodrigo Moraes, deputada professora Bebel Lula, deputada delegada Graciela, deputado Caio França, não pode falar, deputado Leci Brandão, deputada Márcia Lula Lia, deputado Coronel Telhada. Pois não, deputado, para uma comunicação. Senhor presidente, no início da tarde de hoje, nós somos informados do falecimento da mãe do deputado, ex-deputado, mas sempre deputado, José Zico Prado. A mãe dele tinha 95 anos, teve um AVC, complicações, e ela veio a óbito agora às 12h38. Então, eu queria pedir, se for regimental, 1 minuto de silêncio pela morte da mãe do deputado Zico Prado. É regimental, Sua Excelência. Vamos fazer, então, 1 minuto de silêncio em homenagem aqui à mãe do nosso ex-deputado, sempre deputado José Zico Prado.
Obrigado. A palavra é ao deputado Coronel Telhada. Senhor deputado, senhores e senhoras deputadas, assessores, funcionários presentes aqui, povo aqui presente, sejam bem-vindos. A todos que nos assistem pela TV Alesp, quero saudar nossa assessoria policial militar, na figura do Cabo Porto e do Cabo Feitosa. Quero começar as minhas palavras de hoje saudando a cidade aniversariante, nesse dia 11 de dezembro, aniversário da cidade de Duartina. Parabéns aos amigos e amigas da querida cidade de Duartina por mais esse aniversário. Hoje, dia 11 de dezembro, também é comemorado o Dia da Infantaria da Força Aérea Brasileira, o Dia da Infantaria da Aeronáutica. Um abraço a todos os nossos amigos da Força Aérea Brasileira, contem com o nosso trabalho aqui também. E hoje, dia 11 de dezembro, também é comemorado o Dia do Engenheiro. Abraço a todos os amigos e amigas dessa tão nobre profissão da engenharia. Temos a lamentar hoje, senhor presidente, a morte de mais um policial militar lá no Rio de Janeiro, aposentado, um sargento de 50 anos de idade, está a foto dele aí, é o sargento da Polícia Militar, perdão, Brigada Militar, não é do Rio de Janeiro, da Brigada Militar lá do Rio Grande do Sul. É o sargento Ezequiel Freire dos Santos, de 50 anos, que foi morto. Ele era aposentado e tinha uma empresa de reciclagem. O indivíduo que chegou na empresa se dizendo vendedor, acabou atirando no policial militar, no sargento Ezequiel Freire dos Santos, vários disparos e matou o policial militar aposentado. Ele estava na Brigada Militar desde 1990. Então, sentimentos nossos a todos os amigos e amigas da polícia, ou melhor, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Ontem aqui, eu falei sobre a ocorrência que os policiais militares estavam perseguindo um veículo e esse indivíduo, na fuga, acabou atropelando os policiais militares. Eu vou falar hoje do término daquela ocorrência. Então, vejam bem, isso aqui foi gravado por câmeras de segurança. Pode pôr, por favor, Machado. Os cidadãos estão na rua, aqui numa fila, acho que é uma lotérica. Vocês vão ver que o carro branco vem lá atrás, já vem batendo em todo mundo. Ele está fugindo da viatura. Esse carro foi roubado, 2 indivíduos dentro do veículo armados. Vejam bem, olha lá vem ele, ó. Vejam bem. Ele bateu no outro veículo, quase atropelou as pessoas. Um dos bandidos já vai sair correndo por aqui. O outro vai sair e vai ser preso pela população quando então encostam viaturas da Polícia Militar, que olha lá, olha o segundo indivíduo. Vítima da sociedade. Coitado, não bate. Gente, que violência, gente. Bateram no coitado da vítima da sociedade. Vítima da sociedade. Esses indivíduos estavam armados com uma pistola .40 e haviam roubado esse veículo lá em Taboão da Serra, salvo engano. Então, esses indivíduos são aqueles que muita gente aqui cisma em proteger como vítima da sociedade. Está aí o policial militar violento, fascista, chegando e prendendo a vítima da sociedade. É absurdo, né, gente? O cara só roubou o carro, só estava armado, só bateu em um monte de veículos na fuga, tentou atropelar um policial na Faria Lima, mas está aí o resultado. E o interessante é que a gente vê o jornal aqui, o G1, ele cisma em chamar os bandidos de suspeitos. 2 suspeitos, não sei o que, suspeito. Os caras roubaram, tentaram matar policial militar, estavam armados com uma pistola, fugiram no veículo roubado, quase atropelaram as pessoas, mas para o jornal ele é suspeito. Quem não presta é a polícia. Então aqui, infelizmente, essa é a imprensa brasileira, que gosta de falar bem de bandido e falar mal de polícia. Não toda a imprensa, nós temos muitos amigos da imprensa, vamos ser justos aqui, mas uma boa parte da nossa imprensa brasileira. Eu quero aqui dizer também, ontem, após a minha fala, eu não costumo dizer nome de deputados aqui, mas como o deputado citou o meu nome, eu tenho o direito de citar o nome dele. O deputado Emídio, a quem tenho grande respeito, chegou aqui e me criticou, dizendo que eu era contra a cultura, que o baile pancadão, para ele é cultura, para mim não é. Para mim é crime e desordem, é crime de tráfico, é crime de abuso de menores de idade, é crime de roubo, é crime de preclitação de vida, carros roubados, motos roubadas, mas para o deputado Emídio isso é cultura. E eu queria lembrar, ele é pré-candidato a prefeito em Osasco. Osasco, então, eu creio que vai ser a terra da cultura. Todo mundo que quiser fazer pancadão vai poder fazer em Osasco, porque lá isso é cultura. Pancadão é coisa de bandido. Baile é uma coisa, baile funk é uma coisa, samba, ele veio falar que o samba era proibido. Eu não tenho nada contra a cultura. Aliás, eu sou um homem que adora a cultura. Agora, eu sou um homem que odeia o crime. Então, antes de falar o meu nome aqui, pensa no que vai falar. Porque quando fala, dá o direito da resposta. Então eu tenho um respeito muito grande por todo mundo, mas não venha criticar a mim ou a minha polícia,
querendo chamar a minha polícia de fascista, de ignorante, porque isso nós não somos. Nós morremos para lutar pelo cidadão decente e salvar o cidadão. Está aqui uma amostra, policiais militares arriscando a vida, lutando pelo cidadão, quase morrendo, e no final a gente ainda acaba sendo chamado de violento e fascista. É uma pena que alguns deputados ainda cismem de defender bandido aqui. Comigo não. Comigo, bandido, é na cadeia ou no caixão. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Convidamos agora o deputado Carlos Gianazzi. Enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, essa presidência tem a grata satisfação de anunciar que estamos recebendo aqui a visita na tarde de hoje, deputado Telhada. Os vereadores mirim da Câmara Municipal de Biúna, que estão ali também nos visitando, sejam bem-vindos, nossos vereadores mirim, acompanhado aqui pelo responsável, o senhor Lino Júnior, vereador, o senhor Naldo Firmino, vereador, dona Elisângela Soares, também vereadora da cidade de Biúna. E também a visita dos vereadores mirim da Câmara Municipal de Itapeva, também está nos visitando aqui nessa tarde, sob a responsabilidade da senhora Débora Marcondes Silva Ferrarese, vereadora também da Câmara de Itapeva. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Com a palavra, o deputado Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero saudar todos os presentes aqui, os alunos das duas cidades do parlamento, né, do Mirim. E, senhor presidente, nós estamos assistindo e acompanhando os ataques à educação brasileira, que vem de todos os lados, de todas as formas, no seu financiamento, os cortes orçamentários no financiamento da educação pública, os ataques ideológicos, né, que vêm tanto do governo federal como do governo estadual aqui em São Paulo, mas esse último ataque foi demais para nós, né, porque agora, de acordo com essa notícia que nós recebemos e que está sendo, né, ventilada na grande imprensa, de que uma produtora ligada ao Olavo de Carvalho, esse astrólogo que se auto-intitulou filósofo, que não tem nem formação para isso, não tem formação nenhuma, inclusive, que essa produtora está produzindo, já produziu, na verdade, um programa que está sendo agora apresentado na TV Escola, que é uma TV do MEC, do Ministério da Educação. Olavo de Carvalho, para quem não sabe, é aquele que defende que a Terra é plana, que é contra as vacinas, que diz que fumar não faz mal para a saúde, que o nazismo foi um movimento de esquerda, que os Beatles eram, que o grupo, a banda Beatles era uma banda comunista e tantas outras bobagens e absurdos que ele vem falando, né? E se diz filósofo ainda. O fato é que esse Olavo de Carvalho agora, né, tem um programa na TV Escola, ele vai educar as nossas crianças e os nossos professores. É um verdadeiro escárnio, deputada Marcialia. Olavo de Carvalho na TV MEC. É o fim do mundo, né? Nós chegamos ao fundo do poço, literalmente. Agora, nós já acionamos, logicamente, os nossos deputados federais em Brasília, que já estão acionando, né, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, a própria Comissão de Saúde, de Educação, tanto da Câmara dos Deputados, como também do Senado Federal, para que as providências sejam tomadas, porque é um atentado criminoso contra a educação brasileira, contra a formação dos nossos alunos e também dos nossos professores. Imaginem Vossas Excelências assistindo pela TV MEC, pela TV Escola, que é do Ministério da Educação, é uma TV estatal, o Olavo de Carvalho ensinando essas aberrações todas que eu acabei de citar aqui, e tantas outras, né? O nome do programa que eles estão apresentando é o seguinte: Brasil, a Última Cruzada. E o objetivo é desenterrar o nome dos grandes homens da história. Fique imaginando, né, o nome desses homens que eles querem desenterrar da história. É o fim do mundo, mas eu tenho certeza que o Ministério Público Federal vai tomar providências em relação a isso. As nossas bancadas,
os deputados e os senadores no Congresso Nacional vão agir imediatamente, como agiram agora quando Bolsonaro tentou tirar da MEI os artistas, os músicos, os produtores de cultura, vários profissionais estavam sendo afastados, né, impedidos de se colocarem como microempresários. E aí houve uma grande movimentação dos artistas e do próprio Congresso Nacional, que ameaçou revogar a medida da Receita Federal, apresentando um PDL, um projeto de decreto legislativo. E, imediatamente, o governo recuou no próprio final de semana, com medo dessa movimentação, tanto da Câmara dos Deputados, porque até o presidente da Câmara dos Deputados se colocou contra essa medida, e o presidente do Senado também, por conta da grande indignação do Brasil. Eu tenho certeza que haverá uma forte reação contra a presença do astrólogo, né, que se diz filósofo, na TV Escola do Ministério da Educação. E quero dizer que eu concordo aqui com as afirmações feitas pelo grande filósofo. Aí sim, um filósofo com formação de verdade, um professor, um pesquisador, um escritor, o professor Paulo Giraldelli, né, que tem feito essa denúncia, inclusive nos acionou, está também indignado, já fez várias manifestações contra esse tipo de programa na TV Escola. Isso sim é escola sem partido, porque eles estão cometendo ali uma grande doutrinação ideológica, deputado Coronel Telhado, deputados. Isso sim que é doutrinação ideológica, que eles tanto reclamavam da suposta esquerda no poder. E para concluir, senhor presidente, eu sei que tem aqui alunos também de Ibiúna, né, do Parlamento Jovem, eu quero saudá-los aqui e manifestar o meu total apoio aos servidores e às professoras e professores de Ibiúna que estão com os salários atrasados. Então é bom que os membros do Parlamento Mirim cobrem lá do prefeito, que ele regularize a situação do pagamento dos professores e de todos os servidores, e que o secretário da Educação de Ibiúna implante a gestão democrática, né, ouvindo os professores na construção e na alteração do plano de carreira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é a deputada Adriana Borgo, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Roberto Moraes, deputado Enio Lula Tato, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Marcos Damasio, deputado Conte Lopes, deputado Daniel José, deputado Sargento Neri, deputado Carlos César, deputado Rodrigo Gambale, deputado Dirceu Dalben, deputado Teonílio Barba Lula, deputada Carla Morando. A senhora fará uso da palavra? Deputado, então, abrir mão da palavra. Deputado Adalberto Freitas, pela lista suplementar. Deputado Rodrigo Gambale, deputada Márcia Lula Lia. Márcia Lia, a senhora fará uso da palavra? Por gentileza, a senhora tem o tempo regimental. Na presidência dos trabalhos, a partir de agora, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Com a palavra, nesse pequeno expediente, pelo tempo de 5 minutos, a deputada Márcia Lia, do PT. Muito boa tarde a todos, a todas. Quero iniciar minha fala cumprimentando as pessoas que se encontram aqui no plenário, agradecer aí a todos os que estiveram conosco lá na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, dizer que, infelizmente, nós estamos vivendo um momento aqui, e aí eu me reporto aos servidores da casa, um momento muito difícil, porque nós estamos tendo cerceamento de debates nesta casa. Nós estamos voltando ao tempo, deputado Carlos Gianazzi, da ditadura. Hoje, na Comissão de Finanças, foi lido o relatório do relator, mas foi impedida a leitura do voto do relatório do deputado Paulo Fiorilo. Portanto, houve um claro, transparente cerceamento da defesa, cerceamento do debate nesta casa. Se essa casa é o parlamento, é o lugar onde as discussões têm que acontecer, jamais poderia ter acontecido o que ocorreu
hoje lá na Comissão de Finanças. Por óbvio que a nossa bancada deve tomar providências e, judicialmente, pedir o restabelecimento aí dessa situação esdrúxula que foi o impedimento do debate. Posto isso, eu quero discutir com vocês uma decisão do Tribunal de Justiça que foi extremamente importante para os servidores públicos, para todos os servidores públicos. Porque o deputado Emídio, da bancada do Partido dos Trabalhadores, entrou com um mandado de segurança solicitando, requerendo ao relator daquele mandado de segurança uma liminar essa que tinha por objetivo impedir a continuidade da tramitação da PEC 18, tendo em vista que essa PEC ela feriu de morte o regimento interno dessa casa quando desrespeitou algumas condições importantes que constam do nosso regimento interno. Foi nomeado um relator especial nas duas comissões pelas quais a PEC passou e, logo na sequência, nós tivemos aí a possibilidade de ingressar com esse mandado de segurança, alegando que havia uma forte ilegalidade naquela decisão do presidente da Casa de nomear relator, inclusive nomeou relator que não poderia estar exercendo a função da relatoria especial. Portanto, nós estamos aqui agora com a decisão, porque a Assembleia Legislativa, na pessoa do seu presidente, ingressou com um agravo regimental, pedindo a desconsideração, pedindo que essa liminar fosse derrubada, a fim de que o processo legislativo pudesse estar tramitando nesta casa, mesmo e apesar daquilo que nós entendemos como sendo desrespeito, descumprimento do regimento interno. Porém, a Justiça sabiamente decidiu, não obstante todas as alegações da Assembleia Legislativa, decidiu de abrir prazo para manifestação da parte contrária, tendo em vista o agravo regimental, e concedeu ao deputado Emídio de Souza, da bancada do Partido dos Trabalhadores, 15 dias para que ele apresente a sua manifestação, abrindo, então, assim, o contraditório, o que é extremamente correto do ponto de vista da Constituição Federal, do ponto de vista da Constituição Estadual, e nós teremos aí 15 dias para apresentar a nossa manifestação às alegações do presidente da Assembleia Legislativa. Portanto, nós temos a PEC 18 suspensa até que essa liminar seja derrubada ou não. Porque o que determinava a liminar? Que o processo voltasse à sua origem e que tramitasse normalmente dentro dos prazos regimentais nas comissões pelas quais o projeto deveria passar. E a Casa entendeu que, ao invés de cumprir aquilo que determinava a liminar, decidiu, o senhor presidente desta Casa, em fazer esse agravo regimental, e o agravo agora está pendente de manifestação da parte contrária. Portanto, nós estamos com 15 dias de prazo para nos manifestarmos a respeito desse mandado de segurança e das alegações que foram apresentadas pelo presidente desta Casa. Portanto, servidores públicos, conclusão, nós estamos, eu já estou concluindo, servidores públicos de todas as pastas, pessoal da segurança, os delegados de polícia, os juízes, os promotores, pessoal da saúde, o pessoal do judiciário, enfim, todos. Nós estamos
obstruindo porque nós entendemos que essa reforma ela é nefasta. Essa reforma atinge, inclusive, o direito adquirido dos servidores em vários pontos. Portanto, não vamos nos calar e não vamos aceitar que todas as emendas que foram apresentadas fossem, como foram, derrubadas em detrimento dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Então, é isso. Estamos na luta em defesa dos servidores públicos. Contem conosco. Muito obrigada. Com a palavra o deputado Léo Oliveira. Com a palavra o deputado Ricardo Madalena. Deputado Itamar Borges. Deputado delegado Olim. Não vai falar. Deputada Carla Morando. Deputado Sebastião Santos. Deputado Altair Moraes. Deputado Caio França. Tem, Vossa Excelência, o tempo regimental, agora no pequeno expediente. Ainda no pequeno expediente, os deputados têm um tempo de 5 minutos para a sua fala. A partir das 3h30, entramos no grande expediente, onde os parlamentares têm um tempo maior pelo regimento da casa, um tempo de 10 minutos para a sua fala. Por enquanto, o deputado Caio França tem o uso da palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, aos colegas deputados, ao público que comparece aqui às galerias, servidores da casa. Presidente, subo à tribuna desta casa novamente para falar de um assunto que, infelizmente, tem sido corriqueiro no nosso mandato. É a questão da Ponte dos Barreiros, que envolve especificamente a cidade de São Vicente, é a ligação da área continental para a área insular. Quero até pedir que o pessoal possa me ajudar para trazer as imagens, para explicar a atual situação. Bom, é claro e notório a condição precária da Ponte dos Barreiros, e isso nem mesmo o engenheiro precisa ser para poder comprovar isso. Acontece que, nesse meio do caminho, nós temos várias nuances. A primeira delas é que o IPT, recentemente, em 2018, fez um teste de cargas em cima da ponte, para poder aferir a condição dos pilares. O IPT determinou que teria mais 1 ano de sobrevida da ponte e, dali 1 ano, teria que ter sido mais um laudo ter sido feito para poder continuar aprovando a condição da ponte ou não. Passou um tempo, o IPT novamente foi lá recentemente agora e deu um novo laudo e solicitou ao judiciário que pudesse fazer a interdição da ponte por completo por conta das dificuldades e, obviamente, das condições dos pilares que sustentam a ponte. O que acontece nesse momento? Nós estamos aqui numa briga que é interminável em relação à prefeitura e o governo do estado em relação à responsabilidade da ponte. Eu trouxe aqui, inclusive, um decreto à época, se eu não me engano, de 94, eu peço para o pessoal me informar, do então governador Fleury, que está lá, que denomina a Ponte dos Barreiros, que, para quem é da cidade, ela é mais conhecida como Ponte à Tribuna. Eu fico me perguntando, só dá nome a qualquer equipamento quem é dono do equipamento. Ninguém dá nome para algo que não é seu. Por isso, eu quero repetir aqui e quero solicitar aos colegas deputados que possam me ajudar nessa tarefa. Porque agora nós temos 2 situações. Uma emergencial, para a gente iniciar uma obra emergencial na Ponte dos Barreiros, para tentar, com isso, fazer com que ela possa retornar à sua atividade com restrições. Somente 100 caminhões, somente uma faixa da pista. Essas são imagens da situação atual da ponte. Você imagina o que é isso, delegado Olim, deputada Janaína? São 150 mil moradores que todos os dias, o Douglas esteve lá também e sabe disso, olha lá, pessoas com dificuldade de se movimentar, de andar, cadeirantes, crianças de colo. E aí são 700 metros de ponte, onde as pessoas têm que andar de um lado para o outro, uma vergonha, uma humilhação para as pessoas de São Vicente. Por isso, eu subo à tribuna mais uma vez dessa casa para pedir sensibilidade ao governo do estado. Ontem, o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Vignoli, me ligou para dizer que estaria fazendo um convênio de R$1 milhão para fazer uma parte da reforma emergencial da ponte. Veja só, é claro que R$1 milhão está longe, mas muito longe de resolver essa situação. Porém, eu acho que é uma demonstração, ao menos,
de que eles já se conscientizaram de que a ponte é de responsabilidade do governo do Estado, que nem é a principal discussão. Eu nem quero aqui ficar discutindo, porque eu acho aquele documento que eu trouxe aqui, que dá o nome, que o governador Fleury, após a aprovação desta casa, dá o nome da Ponte dos Barreiros à Ponte à Tribuna, não me resta mais dúvidas de que a ponte é do governo do Estado. Agora, o que nós precisamos, além de uma reforma emergencial, é garantir no orçamento que nós vamos votar nos próximos dias desta casa aqui, garantir no orçamento uma rubrica específica, aí sim, de 40 milhões de reais, que foi a que eu sugeri, inclusive a deputada Janaína, outros deputados têm colaborado também conosco, para que possa ser incluído no orçamento do Estado esse valor, para que no ano que vem a gente tenha uma licitação da ponte por completo. Até lá, meus amigos, eu vou ficar aqui pentelhando e pedindo a ajuda de vocês, para que vocês possam me ajudar a convencer o governo de algo que está muito claro para mim. Essa demonstração ali dos caminhões foi um teste de cargas que a prefeitura contratou no meio desse caminho para poder atestar as condições da ponte, né, mostrando que é possível que ela seja liberada com restrições. Então, o que eu quero pedir aqui são as duas coisas. Primeiro, uma obra emergencial, para começar já, para a gente fazer o revestimento dos pilares e fazer a instrumentação que eles chamam, que é para poder aferir semanalmente a movimentação do concreto. Aí sim você tem condição de atestar se ela é possível ou não e se ela tem que ser interditada completamente ou não. Se ela for interditada, deputados, a gente compreende desde que a obra inicie. O que não dá é para ela ser interditada e a gente perder de vista a possibilidade de iniciar essa reforma. Por isso eu quero pedir aqui a vocês, nós estamos falando de metade da cidade praticamente, 150 mil moradores, muito maior do que a grande maioria das cidades do estado de São Paulo. Uma obra que foi feita pelo Estado, lá atrás, ela iniciou como uma ponte ferroviária, depois passou a ser rodoviária, e vale lembrar que é um problema que está em São Vicente, mas que interfere toda a região da Baixada Santista, não só os moradores de São Vicente. Nós estamos falando que as pessoas estão tendo que ir, quem não atravessa a ponte a pé, tem que ir por Praia Grande ou por Cubatão. Por Cubatão tem um pedágio, então praticamente elimina a chance de ir por lá. Então as pessoas acabam optando por ir por Praia Grande. Então é um problema que é metropolitano. Por isso eu quero, nessa fala e no meu dia a dia aqui, já fiz uma reunião com o deputado Alex Madureira para sensibilizá-lo na importância de colocar um recurso com esse objeto específico, com a reforma e revitalização da Ponte dos Barreiros, para concluir, presidente, para que a gente possa, aí sim, contemplar essa obra e a gente ter, ao menos, uma luz no fim do túnel. Até lá, eu espero que a gente já inicie com as obras emergenciais. Eu também estou fazendo a minha parte e quero deixar claro aqui, abrir mão 100% das minhas emendas parlamentares individuais, 100%, tudo eu coloquei e destinei para a Ponte dos Barreiros, para poder contribuir dentro da minha possibilidade, para que a ponte possa, de fato, ser revitalizada. Então, eu quero sensibilizar os colegas para que eles possam me ajudar a mostrar para o governo do Estado a sua responsabilidade e aí sim, daí para frente, fazer um convênio, para aí sim a Prefeitura cuidar da manutenção, se for o caso. Daí para frente a gente pode repensar, mas é muito claro e notório para mim a responsabilidade de cada um nesse caso. Obrigado mais uma vez e eu retorno para poder falar sobre esse assunto ainda. Com a palavra o deputado Edmir Chedi, deputado Enio Lula Tato, deputado Douglas Garcia. Comunicação, senhor presidente? Vamos deixar a comunicação para depois, excelência? Era só para apoiar o colega. O senhor apoia o colega, eu volto. Por favor, terminar aqui para a gente dar continuidade, para dar o tempo só dos colegas falar. Vossa Excelência terá o tempo que precisar. Deputado Douglas Garcia, com a palavra neste momento, nesse pequeno expediente, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, eu iria abrir mão do meu tempo de fala agora nos 5 minutos, mas eu decidi subir essa tribuna para poder expor a minha opinião a respeito do que foi falado aqui na tribuna recentemente e volto no grande expediente para poder, de fato, trazer aquilo que é importante para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Mas eu não posso deixar de responder aqui especificamente o que foi dito pelo deputado Carlos Gianazzi. É um deputado Carlos Gianazzi que gosta muito de falar, depois sai correndo do plenário e não fica para ouvir.
O professor Olavo de Carvalho ele é um grande filósofo, contribuiu muito para a filosofia no nosso Brasil e para a libertação das mentes que há muito tempo estavam presas sobre essa senzala ideológica da esquerda. A filosofia ela não exige que o filósofo tenha qualquer tipo de formação, qualquer tipo de diploma, né? Nós temos, por exemplo, o próprio Lula, que recebeu o título de honoris causa, mesmo sendo um completo ignorante, mesmo sendo um completo burro. Senhoras e senhores, Lula recebeu o título tendo formação do quê? Absolutamente nada. A FEFELESH, por exemplo, ela parece um hospital psiquiátrico. É uma cracolândia institucionalizada. E é formado cada vez mais todos os meses, infelizmente, aquilo que os senhores estão vendo. Eu vi um vídeo na FEFELESH de policiais militares sendo expulsados de lá por centenas de, abre aspas, estudantes, fecha aspas. Isso é comportamento de gente sã? Isso é comportamento de gente que está com perfeito equilíbrio emocional, de inteligência emocional? Jamais que isso partiria de estudantes, principalmente de estudantes de filosofia, né? Isso sem falar da própria Marilena Chaui, né? Que é uma das pessoas mais ignorantes do Brasil e é uma pseudo-professora de uma pseudo-filosofia que dá aula na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E por falar em Universidade de São Paulo, já vou adiantar aqui o tema que eu falaria no grande expediente. Recebi uma carta muito mal educada do reitor da USP, o senhor Vargan Agopian, nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele, dizendo que a USP dizendo que o Estado de São Paulo tem problemas demais para eu ficar me preocupando com a Universidade de São Paulo. Ora, se o Estado de São Paulo tem muitos problemas, a USP é um desses problemas pela incompetência de vossa magnificência. O senhor não está gerindo de forma competente a USP, nós temos vendo aí os estudantes tudo fumando maconha nos corredores da universidade, expulsando policial militar da instituição, fazendo do inferno a Universidade de São Paulo, que deveria, sim, servir como centro de produção de conhecimento, mas não está sendo utilizado, infelizmente, para esse tipo de baixaria que acontece todo santo dia. E o senhor Carlos Gianazzi falou a respeito da TV Escola, né? Ele citou aqui a questão da programação. Não cheguei a ler tudinho que estava escrito na questão da TV Escola, mas ele falou sobre o Brasil, a última cruzada. Ignorante como é, muitas vezes ele já subiu essa tribuna para falar muitas besteiras, mas dessa vez ele se superou. Brasil, a última cruzada, se trata do programa do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo traz um serviço de cultura e história para o nosso Brasil incomensurável, de resgate à nossa história, que conta a importância de José Bonifácio, da Imperatriz Leopoldina, Pedro II, da Princesa Isabel, a história do resgate do nosso país, a nossa identidade como brasileiros, que infelizmente a esquerda não quer que os estudantes conheçam. E está, de fato, pela primeira vez na história desta república, nós temos um conteúdo bom para ser passado aos nossos estudantes. Agora, eu nunca vi o professor Carlos Gianazzi vir a essa tribuna reclamar da censura que o Brasil Paralelo sofreu por parte do YouTube, que derrubou o canal do Brasil Paralelo do ar e poucos dias depois teve o seu canal hackeado. Isso sim é censura. Quem pratica a censura são, sim, esses grandes empresários esquerdistas, ou vai dizer que o Vale do Silício é só cercado por gente que é conservadora, gente que não é contra a pauta abortista. Pois é hipocrisia pura subir essa tribuna reclamar de censura quando aqueles principais financiadores de mídias como o Mídia Ninja recebem dinheiro de Jorge Soros e outros grandes metacapitalistas. Senhores, o professor Carlos Gianazzi também nunca reclamou da questão da revista Nova Escola, que é uma verdadeira aberração, prega abertamente ideologia de gênero, inclusive quer transformar isso em patrimônio público, imaterial e cultural do Estado de São Paulo. Isso é um verdadeiro nojo, isso é para ser repudiado, isso é para ser afastado. A Assembleia não pode aprovar esse absurdo, seja na Comissão de Educação, seja na CCJ, e o que quer que for, isso precisa ser radicalmente combatido. O que acontece é que, assim como o professor Olavo de Carvalho, o professor Carlos Gianazzi também é professor e ele está com dor de cotovelo pela importância que o professor Olavo de Carvalho tem, muitos alunos, reconhecimento internacional e perto do grande professor Olavo de Carvalho. Para concluir, senhor presidente,
o professor Carlos Gianazzi não tem significância alguma, é por isso que ele se dói tanto. Quero aqui mandar meu abraço ao professor Olavo de Carvalho, ao professor Rafael Nogueira, que também é o novo presidente da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho. Brasil Paralelo, muito obrigado pelo trabalho que vem exercendo para o nosso Brasil, pela libertação das mentes e para que os nossos estudantes conheçam a história de fato. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Bom, nós convidamos agora para fazer uso da palavra deputado Telhada, deputado Carlos Gianazzi, deputado Conte Lopes. Tem Vossa Excelência... Não vai falar? Tem Vossa Excelência. Não, na verdade, eu queria dar meu apoio ao colega Caio, porque realmente a situação da ponte é muito grave. Vários colegas fizeram suas emendas no PPA e na LOA. Na última reunião com o governador, eu levantei essa questão, pedi também que se tomem as medidas emergenciais e aquelas mais a longo prazo. E, assim, não posso deixar de apontar que o valor para esta obra, deputado, 40 milhões, é o mesmo valor que, infelizmente, esta casa vai gastar com publicidade, né? Está aberta uma licitação, foi publicado já o edital, agora em janeiro, provavelmente, a empresa vai ser escolhida. Esta casa, que já conta com a Rede Alesp, que faz um excelente trabalho, que já conta com as assessorias de muitos deputados, com a própria imprensa, que tem interesse em cobrir o que acontece aqui, poderia acompanhar mais, mas existe uma cobertura. Nós vamos gastar os 40 milhões que são tão necessários em São Vicente em publicidade, né? Nós não, porque é a minha revelia. Eu acho até que esse tipo de assunto deveria vir para o plenário, né? 40 milhões fariam diferença em várias searas no estado de São Paulo, na educação, na saúde, na segurança pública. Então, fica aqui um pleito solitário, né, de que a mesa pense se é justo, se é legítimo, em meio a uma discussão de reforma da Previdência, gastar 40 milhões com publicidade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Passamos, então, agora ao grande expediente, convidando para fazer uso da palavra o deputado Alex de Madureira, deputado Castelo Branco, deputado Wellington Moura, deputado Edmir Chedi, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Emídio Lula de Souza, deputado Sebastião Santos, deputado delegado Olim, não vai falar, deputado Itamar Borges, deputado Tenente Nascimento, deputada Janaína Pascoal, no grande expediente, não vai falar, deputado Douglas Garcia, no grande expediente, em Vossa Excelência, tempo regimental. Nesse momento na tribuna, mais uma vez, agora no grande expediente, o deputado Douglas Garcia, do PSL, que tem o tempo regimental para a sua fala de 10 minutos nesse grande expediente. Senhor presidente, eu subo essa tribuna mais uma vez, dessa vez para repudiar de forma veemente a atitude covarde, criminosa, a atitude grotesca, nojenta que foi feita pela rede Netflix. Essa semana nós tivemos a aprovação, né, eles vieram anunciando a disponibilização em sua plataforma online do vídeo especial de Natal Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, onde eles de forma criminosa mesmo, fazem o vilipêndio religioso ao cristianismo. É um verdadeiro absurdo, senhores. Nós temos aqui, desde meados de novembro, a plataforma Netflix tem anunciado o especial de Natal Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, que retrata o maior símbolo da fé cristã de forma jocosa e, claro, vilipêndio. O que nós temos foi uma conduta delituosa prevista no artigo 208 do Código Penal. Agora eu pergunto, por que o pessoal da Netflix, por que o pessoal do Porta dos Fundos não vai fazer escárnio, por exemplo, com a religião dos muçulmanos? Por que não vai fazer vilipêndio religioso com o islamismo? Por quê? Sabe que o cristão é um povo pacífico, sabe que os cristãos são pacíficos e não fazem absolutamente nada no sentido de ter uma atitude radical. Pergunto, por que não vão mexer com religiões do Oriente Médio? Qual a necessidade de ficar atacando sucessivas vezes o cristianismo?
E ainda quer dizer que é em nome de uma questão de defesa dos LGBTs, dos homossexuais, etc, etc, etc. Uma das maiores repulsas que eu sinto ao movimento LGBT é que eles se sentem na autoridade de poder falar por todos os gays, todas as lésbicas, todos os bissexuais, todos os transexuais e travestis, inclusive cometendo vilipêndio religioso, atacando gratuitamente o cristianismo. Ora, foquem, mudem o foco, vão para outra religião para saber o que acontece. É por isso que a intolerância religiosa no nosso Brasil vem crescendo de forma exponencial. É feminista atacando igreja, como fizeram aquela barbaridade na Catedral da Sé, pichando, escrevendo coisas absurdas. Semelhante aconteceu na Argentina e em muitos outros países da América do Sul também. São pessoas nefastas, pessoas que não respeitam a religião, são pessoas que cometem vilipêndio religioso sem pensar duas vezes. É por isso, senhores, tomando aqui como exemplo a atitude de alguns deputados federais lá no Congresso Nacional, não vou lembrar o nome de todos, mas de mente eu acredito que seja a deputada federal Cristo Nieto, a deputada Bia Kicis, que protocolaram uma moção de repúdio. A Netflix também trouxe a essa Assembleia Legislativa uma moção de repúdio a esse documentário, a essa apresentação, a esse vídeo, essa coisa esdrúxula, nojenta, que foi trazida para o nosso país como forma de cultura e de arte. Isso não é cultura, isso não é arte, isso é vilipêndio religioso, isso é crime, está previsto no nosso Código Penal. Deixem o cristianismo em paz, parem de atacar os cristãos. Inclusive hoje, se no nosso país nós temos uma democracia, se as mulheres são livres, se os homens são livres, se nós, no nosso país, os negros estão livres da escravidão, é porque nós temos sim uma maioria de mentes cristãs que pensam na liberdade do indivíduo, que priorizam a liberdade do indivíduo. Nós temos uma cultura ocidental, judaico-cristã, que sim trouxe ao nosso país as bases do que temos por democracia e liberdade. É um absurdo o que a Netflix vem fazendo. Eu trago essa casa também, senhores. Além dessa moção de repúdio, estou colhendo a assinatura de muitos deputados estaduais, uma representação ao Ministério Público para que o MP venha atuar diante desse crime que foi cometido. Porque nós não podemos mais ficar em silêncio diante de tantos ataques que a esquerda vem fazendo deliberadamente, sem razão nenhuma, diante de tantos ataques que eles vêm fazendo à nossa cultura, à nossa religião, às nossas famílias. É um absurdo. Isso não pode passar impune, isso não passará impune. Eu peço o auxílio dos nossos deputados, porque se continuar dessa forma, daqui a um tempo, ser cristão no Brasil se tornará crime. Eles já criminalizaram o cristianismo, no sentido de, se você é cristão, você não pode falar contra o aborto, porque você vai utilizar meramente discursos religiosos. Se você é cristão, você não pode falar contra a ideologia de gênero, porque você vai usar meramente discursos religiosos. O Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. O Estado é laico, mas o Estado não é laicista. Nós precisamos sim respeitar a religião. Nós precisamos sim respeitar a cultura do povo brasileiro, que é por maioria cristã. É um absurdo tantos ataques acontecendo. Eu convido aqui a bancada evangélica da Assembleia de São Paulo, a bancada católica da Assembleia de São Paulo, que eu tenho certeza que não coaduna com isso que a Netflix está fazendo, para que assinem comigo essa moção de repúdio, para que assinem comigo essa representação ao Ministério Público, porque esses ataques gratuitos ao cristianismo não podem continuar. Não se trata de censura, não se trata de tentar fazer com que eles fiquem calados, mas sim um simples desrespeito à fé cristã, que está previsto no nosso Código Penal como vilipêndio à religiosidade. E isso não pode passar impune, senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Frederico Dávila, deputado Rodrigo Moraes, deputada professora Bel Lula, deputada... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Para uma comunicação. Só um minutinho, se eu continuar, já dou a comunicação, Vossa Excelência. Deputada delegada Graciela, deputado Caio França, tem Vossa Excelência o tempo regimental, uma comunicação, enquanto o deputado Caio se dirige à tribuna. Olha, eu fazendo coro aqui ao que foi dito pela deputada Janaína Pascoal sobre o contrato publicitário que está sendo
licitado aqui pela Assembleia Legislativa, pela mesa diretora, de 30 milhões de reais para a contratação de uma agência de publicidade e mais 10 milhões de reais para mídias sociais. A despeito, como ela já disse, de já existir a TV Alesp fazendo um trabalho, tudo bem, é importante discutir a transparência, há vários assuntos ali que eu concordo, inclusive, com a redução. Agora, não vejo como necessário esse gasto a mais, uma vez que secretarias como Educação, Saúde e Segurança Pública, no ano passado, com ações de comunicação que são necessárias para esclarecimento da população, gastaram apenas 28 milhões de reais somados. Então, faço o coro aqui à deputada Janaína Pascoal e peço à mesa diretora para rever essa decisão, inclusive considerando que estamos discutindo contas do Estado em geral, estamos discutindo uma reforma da Previdência, que é dolorosa, é difícil e é necessária, somos a favor agora. Temos que dar o exemplo aqui nessa casa também. Agradeço. Presidente, quero retornar aqui à tribuna, mais uma vez agora no grande expediente, para poder ter com mais tempo, explicar com calma as condições e a história da Ponte dos Barreiros. Quero pedir aí que o pessoal possa me ajudar nas fotografias para que todo mundo possa compreender. Bom, a ponte tem 700 metros, liga a área continental à área insular de São Vicente. São 150 mil moradores que diariamente, para poder ir ao centro da cidade, ou para estudar em Santos, ou para, enfim, para poder fazer os seus afazeres e ir trabalhar, utilizam a ponte. De um tempo para cá, a gente vem noticiando desde o início do mandato, a gente vem orientando e oficializando ao governo do Estado para que possa tomar algumas providências. Mas nunca foi algo tão forte o que tem acontecido nos últimos dias. Em 2018, o governador Alckmin com o governador Márcio França licitaram um projeto executivo para fazer a reforma e revitalização da ponte por completo, porque passará por lá a terceira fase do VLT, que é o veículo leve sob trilhos. Por isso, a MTU contratou um projeto executivo de R$ 1.800.000. Quem venceu essa licitação foi uma empresa chamada Malbertec. A Malbertec tinha até julho desse ano, de 2019, para entregar o projeto executivo pronto. Enfim, fui visitar a Malbertec, conheci os engenheiros responsáveis por essa obra, fui na MTU. Eles pediram dilatação de prazo, para ampliar o prazo, para dezembro, era agora. Eu até tinha ficado muito pé da vida, mas falei, bom, é dezembro, nós vamos ter tempo para poder pegar o projeto executivo e pegar o orçamento e colocar o que a Malbertec apresentar no orçamento de 2020. Qual que é a grande novidade, que eu não consegui falar no outro momento que eu subi aqui? A Malbertec não vai entregar em dezembro também o projeto executivo contratado em 2018. Vai ficar para o próximo ano, 2020. Por isso, numa conversa que tive com o secretário Vignoli, junto com o responsável pela Malbertec, ele sugeriu que 40 milhões era um valor razoável para fazer a reforma da ponte. A atual situação é essa que vocês estão vendo aí. O povo... Pode voltar para lá, porque isso aí, na verdade, são os secretários. Quando o secretário esteve lá, o João Otaviano, vou pedir para que o pessoal possa passar para a população andando em cima da ponte. Há uma semana, a população está sem a utilização dessa ponte. Aí, o pessoal andando a pé, de bicicleta, a prefeitura colocou algumas coisas para poder amenizar um pouco, mas olha lá, a pessoa com cadeirante, crianças de colo, usando a Ponte dos Barreiros diariamente. Aí, claro, o transporte coletivo teve que modificar, então, quem mora na área continental, o transporte deixa na cabeceira da ponte, a pessoa atravessa 700 metros, do outro lado, o transporte continua a levar as pessoas para o centro da cidade. Da mesma forma, depois de alguns dias, a MTU fez a mesma coisa. Mas, sinceramente, tem cabimento que as pessoas passem por uma humilhação como essa aqui? É desumano você fazer isso. Eu tive lá 4 dias consecutivos para conversar com as pessoas, mas de fato todo mundo com razão, está pé da vida, não quer ouvir explicação nenhuma. Agora, eu não quero aqui ficar discutindo se é competência de um ou de outro. Eu tenho clareza, e até o documento que eu quero que passe aqui agora demonstra, que é de responsabilidade do Estado. Porque senão, em 95, o então governador Fleury, na entrega da ponte, não teria dado o nome da ponte, Ponte dos Barreiros, passando para a Ponte da Tribuna. Afinal, ninguém dá nome no filho dos outros. Só dá nome
aquele que é dono. Então está muito claro para mim que é o governo do Estado aquele que tem a responsabilidade de fazer a conservação e também, nesses casos de obras estruturantes, o governo do Estado que tem a condição de bancar. Podemos combinar. Quando combina, tudo vale. Vamos combinar, por exemplo, a partir de uma nova reforma, trata-se de fazer um convênio entre Prefeitura e Estado para conservação, manutenção e outras coisas mais. Mas é inadmissível o governo do Estado passar essa bola para a Prefeitura. Então, eu quero aqui sensibilizar os deputados para duas coisas. A primeira delas, me ajudar com obras emergenciais. O secretário Vignoli me ligou ontem para dizer que vai colocar R$1 milhão para iniciar uma obra emergencial. É pouco ainda, mas não vamos descartar nada. Vamos celebrar esse convênio, vamos começar essa obra. Eu, particularmente, até pela relação que tenho e pela gratidão e pelo que eu devo São Vicente por tudo que me fez, abri mão, Ed, de todas as minhas emendas parlamentares. 100% delas eu coloquei para a reforma da Ponte dos Barreiros. Você sabe bem, são R$2.600.000, porque metade é para a saúde. Então tudo foi para a ponte. Agora, além de obras emergenciais que possam, com segurança, com o IPT junto, com o governo do Estado junto, nós queremos que a ponte possa voltar a ter a sua utilização com restrições. A Prefeitura instalou radares a pedido do IPT, instalou lombadas a pedido do Judiciário, colocou guardas municipais e agentes de trânsito proibindo caminhões de mais de 2 eixos, pagou um teste de cargas. Então a Prefeitura, dentro do possível, da sua limitação orçamentária, está fazendo a sua parte. Agora, o que eu quero pedir mais aos deputados é para que eles possam me ajudar a colocar uma emenda ao orçamento. Eu apresentei uma e tem outros colegas que apresentaram outras com esse objeto. Eu não quero nem que a minha seja aprovada. Eu quero que alguma emenda com essa rubrica específica esteja no orçamento de 2020. Senão, nós vamos ficar chorando aqui, eu vou ficar esperneando aqui, mas nada vai acontecer. Porque tem que estar no papel. Eu quero ver no papel, não adianta falar, vou fazer, eu quero fazer. Eu estou fazendo a minha parte em relação às emendas individuais que eu tenho direito, mas é muito pequeno perto do tamanho da ponte. São 613 estacas, 613 estacas batidas. Aí está a condição da ponte. Está carcomida, tem pilares melhores, tem pilares piores. Agora, é claro que precisa fazer uma reforma. Por isso, eu quero mais uma vez pedir aos colegas que possam me ajudar nessa tarefa e votar aqui no orçamento uma segurança para as pessoas de que em 2020 nós vamos começar essa reforma por completo da Ponte dos Barreiros. Enquanto isso, eu quero e vou acreditar que nós vamos começar uma reforma emergencial com o respaldo do IPT para dar segurança para os moradores da gente ter a Ponte dos Barreiros, mesmo que seja com restrições. Tem um lado, o lado da parte ferroviária, que está um pouco melhor conservado, para poder voltar à sua utilização. O que não dá é para ficar enrolando, empurrando com a barriga. O momento é agora, é na hora do orçamento. Porque não adianta a gente ficar falando e depois, no ano que vem, se não tiver nada no orçamento. Se tiver no orçamento, você consegue exigir licitação, você consegue cobrar para que as coisas possam acontecer. Caso contrário, aí não tem jeito. Então, acho que o documento que eu trouxe aqui é muito forte e corrobora aí com a nossa fala de responsabilização, sem querer jogar para a torcida A, torcida B. Eu quero que as coisas aconteçam. O que não dá é para a ponte ficar interditada, sem nenhuma perspectiva de obra. Esse é o pior cenário. Mais uma vez eu quero agradecer, presidente, a gentileza e quero pedir a compreensão dos colegas para nos ajudar nessa tarefa da reforma da Ponte dos Barreiros. Em havendo concordância de todos, quero pedir a suspensão da presente sessão. Até 18h45, presidente. Havendo acordo de liderança. É regimental o pedido de Vossa Excelência, havendo acordo de liderança, essa presidência então suspende os nossos trabalhos até às 18h45. Estão suspensos os trabalhos até às 15h para 19h. Encerrada essa sessão, você acompanha a nossa programação normal da Rede Alesp.